Então, olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao quadro Momento com o Especialista da primeira jornada EcoPet, que tem como tema central a ecofisiologia aplicada à agricultura. Hoje nós contaremos com a presença da professora Gisele Camargo Mendes, que é docente do Instituto Federal Catarinense Campus Rio do Sul. Então, seja bem-vinda, professora Gisele Camargo. A doutora Gisele, ela possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Juiz de Fora, mestrado e doutorado em Fisiologia Vegetal pela Universidade Federal de Viçosa, tem experiência no estudo das interações e resposta das plantas aos estresses bióticos e abióticos, experiência na área de sinalização celular, com ênfase em biologia molecular de plantas. Concluiu também o pós-doutorado no exterior, Texas, e o pós-doutorado no Departamento de Bioquímica Agrícola da Universidade Federal de Viçosa. Ainda trabalhou no Instituto Federal Goiano, Rede Arco Norte, Polo de Inovação no período de 2015 e 2007. E atualmente ela é docente do Instituto Federal Catarinense, Campus Rio do Sul. Então, doutora Gisele, desde já agradecemos a sua participação e passo agora a palavra para você e desde já boa apresentação para todos. Obrigada, bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Rafael pela apresentação e o convite da professora Rosilene. A Rosilene é uma amiga que eu tive a satisfação de conhecer ao longo da minha vida acadêmica durante a pós-graduação, e foi um momento muito especial, né, de todos que passaram por Viçosa. Então, sempre pedidos atendidos por nós, né, por nosso grupo de amigos, sempre são bem-vindos, tá? Como o Rafael me apresentou, ao longo do meu mestrado e doutorado, eu trabalhei com a parte de estresse abiótico, trabalhei com cultura do arroz e trabalhei com cultura da soja no doutorado. E no exterior eu trabalhei um pouquinho com estresse biótico, né? Então, eu trabalhei bastante com a parte de resposta de tolerância aos estresses, né? Mas enfatizando, né, com respostas ecofisiológicas dentro da engenharia genética. Bom, então quando eu retornei dos Estados Unidos, eu fiquei um tempo em Viçosa e passei no concurso no IF Goiano, né, para trabalhar no polo de inovação, onde lá eu trabalhei com a cultura da soja, com o déficit hídrico. Né? Em 2017, por questões familiares, eu vim para Santa Catarina, e a partir de então eu retomei os meus estudos na cultura do arroz, porque é uma cultura economicamente importante aqui para o estado, não só para o estado, né? Especialmente a região onde nós estamos inseridos. Então é uma satisfação eu apresentar essa palestra aqui para vocês sobre os estudos ecofisiológicos visando potencializar a produção e a tolerância aos estresses abióticos em arroz diante dos cenários de mudanças climáticas globais. Bom, brevemente, só para destacar a importância da cultura econômica, né, do arroz, como vocês já sabem, é o segundo cereal mais produzido do mundo e é a base de nutrição de mais da metade da população. Devido a isso, ele atende todas as questões de segurança alimentar, uma vez que 20% das calorias diárias ele é atendido por esse grão, né, apresentando 20% de energia, proteína e gorduras, satisfazendo, então, as questões de segurança alimentar. Os países mais produtores de arroz no mundo se concentram na Ásia. No entanto, o Brasil ele tem, né, um destaque, uma importância econômica no processo de produção desse cereal. Né? Quando a gente fala de cultivo do arroz do mundo, a gente destaca aqui, deixa eu só ver se eu consigo colocar o ponteiro aqui. A gente destaca que o arroz, por atender justamente por ser um cereal altamente importante, ele é cultivado em diversas regiões do mundo, podendo ser cultivado em regiões de diferentes latitudes, diferentes altitudes, né? Então, desde a Austrália, a gente tem a região de 3.000 metros de altura no Himalaia, a gente tem na região da África, regiões de cultivo próximo à linha do Equador e próximo aos trópicos, né? E o cultivo de arroz, ele se dá basicamente de duas formas, né? A forma irrigada e a forma de sequeiro, né? Das terras altas que a gente fala, destacando a forma de planalto e planície.
precisamente quando a gente está falando do Brasil, a região sul do Brasil, especificamente o estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, ele detém, né, 80% da produção nacional. Exclusivamente o arroz produzido nessa região, né, nessas regiões, ela é feita de forma irrigada. E os outros 20% da produção no país se concentra na região norte, nordeste e no centro-oeste, né? No entanto, o cultivo se dá mais na forma de sequeiro. De acordo com os dados da última safra, mesmo diante dos cenários de modificações do clima, né, que a gente está sofrendo, vou falar um pouquinho sobre isso em Santa Catarina, a gente teve um aumento da produção, tanto no cultivo de arroz irrigado, quanto no cultivo de arroz em sequeiro, né? Bom, falando especificamente do estado de Santa Catarina, onde nós estamos inseridos, né, o cultivo de arroz em Santa Catarina é feito exclusivamente de forma irrigada e se concentra na região leste do estado, né, próximo ao litoral. Então, a gente tem um destaque do aumento, né, de grande área de produção litoral sul, seguindo pelo litoral norte, e nós aqui temos a região, né, do Alto Vale do Itajaí, tendo como uma das áreas mais produtoras, né, mais produtivas do arroz. E é aqui na região do Alto Vale do Itajaí onde nós estamos inseridos, né, que é a cidade de Rio do Sul, onde se concentra o Instituto Federal, né, e é onde nós fazemos várias pesquisas com produtores rurais. É muito importante a gente destacar que o cultivo de arroz irrigado no estado de Santa Catarina, ele se dá em regiões, né, em pequenas áreas, por pequenos produtores. E a EPAGRE, que é o órgão de pesquisa extensionista no estado, ele tem um grande destaque na associação, né, e na execução dessas atividades para com o produtor. Então, ela faz todo o acompanhamento da safra com vários produtores, existem áreas experimentais em várias regiões de produtores para potencializar a cultura do arroz no estado, né, a cadeia produtiva do arroz, sendo que mais de 30 mil pessoas, ela depende exclusivamente da cultura do arroz irrigado no estado, né. Então, economicamente, o Rio Grande do Sul ele detém a maior produção, seguido por Santa Catarina, e existe, né, uma grande importância econômica para o estado. Também no estado de Santa Catarina existe uma exclusividade no mecanismo de cultivo, que o arroz ele é cultivado, né, ele é semeado no sistema que a gente chama de pré-germinado, né? Então, antes de acontecer o processo de semeadura, as sementes ela sofre um processo de pré-germinação, então é colocado em tanque por 24 a 36 horas, né? Em seguida coloca no mesmo tempo no escuro, e quando a radícula ou o caleóptilo ele atingir 2 milímetros de comprimento, assim está pronto para seguir o sistema de pré-germinado, né, o sistema de semeadura. É um sistema exclusivo, algumas regiões de Rio Grande do Sul fazem esse sistema, no entanto, é uma exclusividade, né, do estado de Santa Catarina. Bom, quando a gente fala da cultura do arroz, né, ela é dividida, né, no estágio vegetativo e no estágio reprodutivo, né? Então, em geral, o arroz é uma planta semiaquática, né? Eu vou falar especificamente aqui do cultivo irrigado, né? Então, é uma planta semiaquática no sistema irrigado, uma planta C3, que pela presença de aerênquimas, né, as raízes ali, a presença de aerênquima no colmo e nas raízes, o oxigênio ele consegue chegar na rizosfera, fazendo com que ocorra o processo de respiração. Em geral, o cultivo do arroz, ele é feito em temperaturas ótimas, né, variando em cerca de 25 a 35 graus, e é uma cultura que é muito sensível a mudanças climáticas bruscas, né? Então, tanto no estágio vegetativo, né, no processo de emergência, na fase de perfilhamento, como no estádio reprodutivo, especificamente ali na antese e também no enchimento de grão, variações bruscas de temperatura, como alta ou baixa temperatura, estresse salino, inundação, que pode acontecer em algumas regiões, especificamente da Ásia, o déficit hídrico, alterando aqui o processo de remobilização de nutrientes para o grão, ele pode afetar diretamente a cultura. Vale destacar que toda a cultura, né, ela pode se aclimatar àquela condição do estresse, né, o processo pela qual a cultura ela vai se responder àquele estresse abiótico, ela vai depender do órgão ou tecido que aquele estresse acontece,
né? Vai depender do estágio de desenvolvimento que aquela cultura vai sofrer aquele estresse, a duração do estresse e o número de exposições àquele estresse e o desenvolvimento de cultivares que sejam adaptadas para essas regiões que já sofrem com essas modificações climáticas, ela é fundamental para o sucesso do rendimento. Tá? Vale destacar também que a gente está falando de algumas condições, alguns estresses abióticos específicos. No entanto, a gente não pode destacar a importância, né, da radiação solar no processo de desenvolvimento da cultura, né, que é variável, né, exige um maior radiação no estágio reprodutivo dessa cultura, né, podendo ser variável ali na cultura do arroz. Bom, os produtores de arroz, eles já vêm sofrendo, né, ao longo dos anos com fenômenos climáticos como El Niño e El Niña. E, diante disso, né, alterações na precipitação, seca severa ou chuva, afeta diretamente a cultura do arroz. Então, no estado de Santa Catarina, a EPAGRE tem um centro que é chamado de Centro CIRAM, que faz exatamente o acompanhamento, né, a previsão meteorológica para que os produtores, eles acompanham, né, e possam escolher, ter a tomada de decisão para verificar qual o momento da semeadura, né, se pode esperar ou não. É muito importante ter esse acompanhamento de previsão. E a EPAGRE tem, né, faz com os produtores justamente esse acompanhamento para tomada de decisão na cultura para minimizar os impactos da produtividade. Né, e lembrando aqui, ó, em 2020 nós tivemos alguns eventos extraordinários, né, especificamente estou falando aqui do estado de Santa Catarina, né, então a gente passou por um momento de estiagem muito grande, mas não afetou a produtividade, porque essa estiagem ela aconteceu já no final da colheita, né, onde é importante ter um processo climático de seca, né, para o processo de colheita, e também a gente teve o fenômeno do ciclone que aconteceu após o processo de colheita. Além disso, nós também estamos sofrendo um processo de pandemia, né, que estima-se que o processo de consumo especial do arroz, ele aumente devido ao processo de isolamento social. Né? Mas e as mudanças climáticas? Né? Qual que é o comportamento da cultura do arroz frente às mudanças climáticas? Quando a gente fala de mudanças climáticas, então existe, né, o órgão governamental que estima, né, faz as previsões de estimativa até o final do século do que vai acontecer na atmosfera e o que isso vai impactar diretamente as culturas, né? Então, o aumento de CO2 associado a outros gases atmosféricos vai favorecer o aumento da temperatura. Né? Então, o aumento da temperatura, a previsão pessimista do cenário é que até o final do século tem um aumento até de 4 graus Celsius. Associados ao aumento da temperatura, algumas regiões elas terão uma incidência de secas muito severas. No entanto, outras, né, alterações climáticas em outras regiões, como precipitações, ocorrência de ciclone, ela também é prevista. Né? Então, também está estimado, né, um aumento do estresse salino, e isso impacta diretamente a cultura do arroz. Então, as regiões litorâneas, né, pelo avanço das águas do mar, pode acontecer um estresse salino nessa cultura, e também em algumas regiões, como acontece na Ásia, um processo de alagamento. Né? Essas modificações do clima, elas impactam diretamente a cultura, as culturas agrícolas em geral, mas em especial a cultura do arroz, impactando a segurança alimentar. Associados às mudanças climáticas globais, nós temos que lembrar, né, que a estimativa é que ocorra um aumento populacional. Então, né, todas essas modificações, elas fazem com que ocorra a queda da produtividade. No entanto, nós temos que apresentar alternativas para que nós criamos, né, cultivares que sejam tolerantes àquela condição de estresse, né, e que possa também elas serem mais produtivas, né. Então, aqui só uma figura, né, mostrando para vocês um impacto da projeção da produção agrícola no aumento de 3 graus na temperatura.
Então, se nós olharmos aqui o gráfico, a região em vermelho é onde tem um impacto muito maior, quanto mais vermelho, maior, né, o impacto na produtividade agrícola. Então, se vocês olharem aqui, a gente tem um impacto muito grande na região aqui da África, né, no Brasil aqui, na América do Sul, na região da Austrália, podendo, então, modificar o padrão de cultivo da produção agrícola para o hemisfério norte, né. Então, isso, né, essas alterações climáticas previstas, elas podem causar impactos grandes na segurança alimentar. Então, aumento, né, modificação de área de cultivo, aumento do preço das culturas, impacto no transporte, aumento da fome. Então, né, a gente tem que descobrir, né, mecanismos para que ocorra, né, para que desenvolva essas cultivares mais adaptadas, né, a essa condição. Falando especificamente na cultura do arroz irrigado, tem-se, né, um estudo feito no Instituto Internacional de Arroz, com as mudanças climáticas que já vêm acontecendo nos últimos 20, 30 anos, previu, né, uma queda de 10% na produção, com aumento de 1 grau na temperatura. Né? E associados a isso, como eu falei, a gente tem o grande desafio, né, do aumento da população. Então, o grande desafio da agricultura hoje é desenvolvimento de cultivares mais produtivas e tolerantes aos estresses abióticos. Eu falo de estresse abiótico porque é o objetivo aqui nosso, tá? Mas a gente não pode esquecer do estresse biótico, que impacta diretamente, né, a cultura, quando uma planta está sob estresse. Então, uma solução seria, então, por exemplo, tecnologias de engenharia genética que possam modificar essas cultivares e fazer com que elas adaptam a essa condição. Bom, então, como que a planta ela vai responder em frente a esse estresse abiótico, né? Então, o estresse por frio, por uma seca muito severa, né, o déficit hídrico, o estresse salino, as cultivares que elas são tolerantes, elas vão conseguir aclimatar aquela condição de estresse. No entanto, a cultivar que ela é susceptível, vai acontecer um processo de morte celular programada e ela vai morrer. Bom, aquela cultivar que é tolerante, como que ela adquire os mecanismos de resposta, né? Então, vamos pensar a nível celular. Em geral, a membrana da célula, existem proteínas que conseguem perceber aquela condição de estresse, iniciar uma cascata de sinalização dentro da célula, né, que vai culminar com a resposta de mensageiros secundários, tá? E isso vai impactar a expressão de genes como fatores de transcrição que vão atuar na expressão de genes específicos para produção de proteínas e metabólitos de resposta àquela condição de estresse, né? Então, o estresse por frio, por seca, por salinidade, o déficit hídrico, alteração no alagamento, vai acontecer modificações dentro da célula, né? Modificações moleculares, bioquímicas, para impactar, então, fazer uma modificação, né, a resposta fisiológica para que aquela planta consiga suportar aquela condição de estresse, tá? Vale ressaltar, como eu falei anteriormente, que a resposta do estresse, né, o sucesso daquela planta frente àquele estresse, ela vai depender de vários fatores, como o tecido ou o órgão que ocorre esse estresse, né, o estágio de desenvolvimento, a duração e o mecanismo de resposta. Então, técnicas de biologia molecular, como genômica, técnicas de epigenéticas, né, como microRNAs, transcriptômicas, proteômicas e metabolômicas, elas são ferramentas hoje que podem auxiliar na identificação de genes e mecanismos de resposta, né, vias de sinalização, que podem fazer com que a engenharia genética atua para promoção, né, e favorecer o desenvolvimento de cultivares que consigam tolerar. Vale ressaltar também que a maioria das respostas aos estresses, né, é uma característica poligênica. Então, vários genes estão envolvidos num mecanismo de resposta, tá? Então, vou falar um pouquinho sobre as estratégias fisiológicas, por exemplo, frente a alguns estresses abióticos, tá? Então, vou falar de alta temperatura, vou falar de frio, vou falar de seca, que são os estresses que afetam, né, mais diretamente aqui a cultura do arroz. Então, em geral, por exemplo, um estresse por alta temperatura,
A planta de arroz, ela tem uma sensibilidade muito grande ao aumento de temperatura. Só que essa sensibilidade, ela varia de acordo com o estágio de desenvolvimento. Né? Então, se vocês olharem aqui, né, o estágio reprodutivo tem uma sensibilidade muito maior ao evento, né, de aumento de temperatura. Né? Então, a temperatura, ela vai alterar, né, o aumento de temperatura, a fluidez da membrana, né, e, consequentemente, vai desencadear um aumento de respostas, né, de espécies reativas de oxigênio, que vai acontecer um estresse oxidativo dentro da célula, e isso vai favorecer, né, um estágio reprodutivo aqui, um processo de não enchimento de grão, de esterilidade de espigueta, e isso, consequentemente, vai ter uma queda na produtividade. Então, estudos estimam que o aumento de 3 ou a 7 graus de temperatura, né, na cultura do arroz pode impactar até 36% na fotossíntese e, consequentemente, na produtividade. Né? Então, aqui eu mostro para vocês, né, os efeitos em sementes de arroz, né? Então, aqui em condições de controle, e aqui condições pelo aumento de temperatura, né, pelo estresse térmico, mostrando como que a alteração visualmente naquele grão, e também como que isso impactaria no processo de produtividade. Como mecanismos de defesa que a planta tem frente ao aumento da temperatura é a ativação de expressão de um grupo de proteínas que são chamadas de heat shock proteins. Essas proteínas, né, que são as proteínas de choque térmico, na planta existem diversas classes dessas proteínas e elas têm a função de favorecer um dobramento correto dessas proteínas. Então, frente ao aumento de temperatura, ocorre, né, uma alteração, um aumento de espécies reativas de oxigênio e um agregamento de proteínas. Então, essas proteínas, elas atuam diretamente para favorecer o dobramento correto, né, estrutura secundária e terciária, para que essas proteínas dentro da célula consigam realizar a sua função bioquímica. Né? Então, aqui é um artigo que eu trouxe para vocês, mostrando plantas transgênicas de arroz carreando uma dessas proteínas de choque térmico, tá? Então, aqui são duas classes, duas linhagens transgênicas de arroz. C2 significa plantas controle, e aqui são duas plantas transgênicas carreando esse gene, que é o HSP1-101, que anteriormente a esse paper, né, já tinha mostrado que plantas de Arabidopsis thaliana superexpressando esse gene HSP conferiam aumento da tolerância ao aumento de temperatura, né, frente ao aumento de temperatura. Então, esses autores, utilizando esse gene HSP de Arabidopsis thaliana, através de engenharia genética, conseguiram transformar plantas de arroz. Se vocês olharem aqui, vocês vão ver que essas plantas aqui no quadro superior, elas passaram por um estresse térmico, né, de aumento de temperatura de 47 graus por 2 horas, e em seguida elas foram acondicionadas a temperatura de 28 graus. Embaixo, essas mesmas plantas também sofreram um estresse térmico de 50 graus de temperatura por 40 minutos, e em seguida elas retornaram a uma temperatura de 28 graus. Se vocês olharem, vocês vão ver que as plantas transgênicas, elas tiveram um processo de resposta ao estresse térmico superior, né, quando comparado as plantas controle. Então, aqui também mostrando o processo de expressão, né, de HSP sobre o estresse por 47 graus e também 50, então mostrando que as plantas que sofreram com estresse térmico, elas tiveram aumento de expressão desse gene, indicando que esse gene ele seria importante como mecanismo de tolerância a essa planta ao estresse, né, térmico. Bom, quando a gente fala de estresse térmico, né, de seca, aumento de temperatura, nós não podemos deixar de falar do déficit hídrico. Né? Então, aqui são mecanismos de resposta que acontecem em plantas no geral, mas vamos falar aqui especificamente da resposta em arroz. Né? Então, o déficit hídrico, tanto na fase de emergência, mas ela tem um efeito mais pronunciado na fase de enchimento de grão, mas qual que é o mecanismo de resposta que a planta tem frente a um déficit hídrico? Né? Então, o déficit hídrico ele vai causar uma desidratação celular. Não podemos esquecer que a célula vegetal ela cresce também pela presença de água, né, o alongamento celular, e vai alterar, então, as propriedades, né, de turgor dentro da célula. Associados a isso, existe uma resposta de ativar, né, a produção do hormônio ABA, que imediatamente vai
sinalizar para o fechamento estomático. O fechamento estomático, ele vai favorecer a perda de água no processo de transpiração. No entanto, a planta, né, impacta a produtividade porque evita a entrada de CO2 e, consequentemente, a fixação do CO2 no sítio ativo da rubisco, né, na fase bioquímica da fotossíntese, e, consequentemente, impacta diretamente a fotossíntese. Então, ocorre uma redução na atividade da rubisco, uma atividade da difusão de CO2 ali nas células do mesófilo, e isso vai causar efeitos severos no processo de produtividade. Na fase de enchimento de grão, aqui está mostrando para vocês uma foto, né, da panícula sobre estresse déficit hídrico, mostrando que ocorreu uma esterilidade ali nas espiguetas. Como mecanismo de tolerância ao déficit hídrico, as plantas utilizam as técnicas de ajustamento osmótico, né? Então, aqui eu mostro para vocês um experimento que foi realizado. Esse experimento foi realizado na África, né, no qual foi criado plantas de arroz transgênicas, superexpressando o gene de Arabidopsis thaliana, que é o galactinol sintase, né? Esse gene, ele vai codificar uma enzima específica, que é a galactinol sintase, que é uma enzima que ela atua no estágio inicial aqui da biossíntese de rafinose, né? Então, a presença, né, a partição de carbono mediado por essa enzima pela biossíntese de oligosacarídeos favorece com que ocorra um ajustamento osmótico, e também esses oligosacarídeos, eles têm a função de detoxificar a célula, né, impedindo a reatividade das espécies reativas de oxigênio. Então, aqui, mostrando a ANT, são plantas controle, e aqui são diferentes linhagens transgênicas, tá? Carreando esse gene de Arabidopsis thaliana, controlado sob o promotor da ubictina, tá? E verificou aqui, ó, que o número de grãos por planta, isso no estágio reprodutivo, foi feito tanto no estágio vegetativo quanto no estágio reprodutivo, mas é importante a gente sempre trazer os dados referente à produtividade, né, que é o que o produtor também ele tem interesse, e mostrando que essas plantas elas apresentaram um número de grão por planta, né, e uma capacidade de resposta de tolerância ao déficit hídrico superior quando comparado a plantas controles, né? Então, elas apresentaram um maior aumento do número de panículas, uma maior fertilidade de grãos e biomassa. Esse artigo é um artigo bastante interessante, bem completo, né? Eu trouxe apenas aqui alguns experimentos para mostrar a importância da engenharia genética, né, no desenvolvimento de cultivares ali que sejam tolerantes, né? Essa cultivar também, Coringa, é uma cultivar que ela já era tolerante a estresse salino, e também já tinham indícios de aumentar a eficiência do uso do nitrogênio e também aumentar a eficiência do uso da água, tá? Bom, e depois disso, outros autores, né, um paper que saiu agora, utilizando plantas de arroz, sob também controle do promotor ubictina, e transformado nessas plantas transgênicas de arroz, outras plantas transgênicas, elas foram transformadas com o gene de uma espécie que é uma gramínea presente na região fria, né, na região do Antártico, para verificar se essas plantas também tinham mecanismos de resposta da tolerância ao ajustamento osmótico ao déficit hídrico, e também plantas, né, sobre também a superexpressão do próprio gene de arroz. Então, aqui está mostrando plantas superexpressão desse gene, dessa gramínea adaptada na região fria, e aqui, né, nessa outra parte do quadro, está mostrando aqui a superexpressão de plantas transgênicas com esse gene, próprio gene de arroz, né, galactinol sintase, o mesmo gene do artigo anterior. Então, se vocês olharem aqui, ó, tanto, né, antes do déficit hídrico, durante o déficit hídrico aqui por 9 dias, e depois na recuperação do déficit hídrico, se vocês olharem as plantas transgênicas aqui, a WT são plantas controle, tá? Vocês podem verificar que aqui são duas linhagens transgênicas, mostrando que as plantas transgênicas, elas tiveram um processo de recuperação frente ao déficit hídrico superior às plantas controle. O mesmo aconteceu aqui para as plantas de arroz que superexpressavam esse gene de arroz. Bom, como mecanismos de resposta do déficit hídrico, ele é muito similar ao mecanismo de resposta ao frio, eles também testaram as mesmas plantas frente a um estresse
térmico, né, do estresse pelo frio. Né? Então, aqui também são as plantas que superexpressavam esse gene dessa gramínea, né, adaptada na região do Antártico, e aqui superexpressando o gene de arroz. Se vocês verificarem as plantas de superexpressando, né, as plantas transgênicas, elas tinham uma resposta de aclimatação àquele estresse, né, superior aqui, quando comparado às plantas WT. Né, tanto em ambos os genes. Né? Então, é importante a gente falar sobre isso, porque existe o que a gente chama, né, de crosstalk, né, uma comunicação de respostas a diferentes estresses abióticos. Né? Isso nós chamamos de crosstalk. Então, tanto o frio como o déficit hídrico, ele vai acarretar na célula a sinalização, né, a identificação de moléculas de mesmos mensageiros secundários, né? Então, aqui, aumento do hormônio ABA, e também aumento aqui de peróxido de hidrogênio, lembrando que aqui esse peróxido de hidrogênio, ele atua como uma molécula sinalizadora, né, a gente tem a impressão que todas as espécies reativas de oxigênio, elas atuam como moléculas maléficas, mas a gente tem que lembrar que as espécies reativas de oxigênio em menor concentração, elas atuam como moléculas sinalizadoras, né, e esse peróxido de hidrogênio, ele é liberado justamente pelas NADP-oxidases, né, que ficam presentes na membrana plasmática, então elas sentem primeiramente o estresse, né, aquela célula sente, libera o peróxido de hidrogênio para que ocorra o mecanismo de sinalização. Então, se vocês olharem aqui, tanto o frio como o déficit hídrico vai causar todo o mesmo mecanismo de resposta. Liberação de peróxido de hidrogênio, liberação do hormônio ABA, liberação de mensageiros secundários como cálcio, e isso vai ativar respostas das MAP quinases, né, que são respostas de proteínas que vão fosforilar outras proteínas, que vão culminar com a liberação, né, a formação de espécies aqui de fatores transcricionais, que se ligam diretamente no DNA de genes específicos de resposta. Né? Então, aqui é um mecanismo de sinalização que esses dois estresses eles podem, né, desenvolver. Então, é muito importante que uma cultivar que ela seja, por exemplo, tolerante ao déficit hídrico, ela também pode ter mecanismos de tolerância ao frio. Tá? Então, isso é muito importante, né, e faz com que esse mecanismo, né, de engenharia genética associada à agricultura tenha um efeito muito importante. Então, aqui só para mostrar para vocês, em resposta ao frio, plantas de arroz em resposta ao frio, no estágio vegetativo aqui, ela tem um processo de necrose, né, um amarelecimento aqui, pelo processo de senescência, então a gente tem que lembrar que o frio também altera a fluidez na membrana, né, e vai impactar diretamente, né, com a formação, alteração dentro da célula, e aqui no processo, né, no estágio reprodutivo, uma panícula sobre o estresse por frio, mostrando uma esterilidade maior. Essa esterilidade, ela acontece em especial na estrutura reprodutora masculina, tá? Então o grão de pólen, ele é muito mais sensível ao frio do que o óvulo, tá? Então, isso vai impactar diretamente no processo de polinização, desenvolvimento do tubo polínico e, consequentemente, no processo de formação do grão. Né? Então, já existe nos últimos 20 anos alguns alelos importantes, né, genes que foram identificados como alvos no processo de engenharia genética para tolerância do frio e também do déficit hídrico, né? E aqui eu vou destacar esses genes, né, que causam especificamente no estágio reprodutivo a esterilidade da espigueta, que é um objetivo, né, que o frio impacta muito fortemente lá no estágio reprodutivo. Então, esses genes, eles têm uma importância muito grande, que é esse CTP, que são umas, que a gente chama de LLRK, né, que são proteínas presentes na membrana plasmática, que tem esse domínio de fosforilação, de quinase, capaz de fosforilar outras proteínas dentro da célula para iniciar o processo de cascata de sinalização. Então, esse artigo é muito interessante, né? Ele foi publicado na Nature, que traz, né, que as espécies, plantas de arroz transgênicas, então aqui são plantas controle, e aqui são plantas, né, esse QO, expressão, que são plantas que estão, duas linhagens de plantas superexpressando esse gene CTB4A, né, que é esse gene que confere a LLRK quinase, né, que vai fosforilar outras proteínas dentro da célula. Então, eles verificaram que essas plantas transgênicas de arroz que superexpressaram esse gene, elas tinham, né, um melhor desenvolvimento aqui da panícula, né, eles
existia uma maior fertilidade do pólen e também conseguiu suportar aquela condição do frio. Se nós olharmos aqui, ó, aqui eles fizeram em condições normais, em condições por frio, aqui são as plantas controle e aqui são as plantas superexpressando, e mostrando que sobre condições por frio, as plantas superexpressando, elas tiveram um desenvolvimento normal da antera. Associados a isso, elas também tiveram uma fertilidade, né, um desenvolvimento melhor do grão de pólen. E isso favoreceria, obviamente, o processo de fertilidade, né, desenvolvimento do tubo polínico e favorecendo que ocorra o processo de desenvolvimento da panícula, tá? Esse foi um paper muito complexo e eles provaram a importância dessas plantas transgênicas por vários outros mecanismos de engenharia genética, como silenciamento, plantas mutadas, para verificar a importância do papel desse gene no mecanismo de tolerância, né? Mas aí o paper trouxe, né? É uma LLRK que fica presente na membrana plasmática. Como que isso poderia tolerar o frio? Então, eles fizeram um ensaio que a gente chama de ensaio de duplo híbrido, IBFC. Então, eles verificaram quais são as proteínas que se ligavam a essa LLRK que poderiam conferir o processo de tolerância ao frio, né? Então, aqui, só para mostrar para vocês, é um ensaio de interação proteína-proteína, e quando essas proteínas interagem, ocorre o processo de florescimento aqui, né, pela molécula do IFP. Então, eles verificaram que essa proteína LRK, ela interagia com a subunidade beta do complexo da ATP sintase. O complexo da ATP sintase, altamente importante, tanto na cadeia transportadora da mitocôndria, como também na cadeia transportadora do cloroplasto ali, né, como mecanismo de síntese de ATP. Né? Então, essa subunidade, para vocês lembrarem, ele fica na porção, né? Uma porção que não está associada à membrana plasmática, mas a alteração, né, dessas subunidades, ela afeta, né, altamente o processo de síntese de ATP. Então, eles verificaram que essas plantas transgênicas, elas tinham um aumento, em especial, né, da atividade da ATP sintase, e o conteúdo de ATP superior quando comparado às plantas controle. E eles verificaram também que tinha um aumento da razão fotossintética, né? E também eles verificaram que o grão de pólen, né, e na panícula, eles tinham aumento do ATP. Então, né, possivelmente, né, a conclusão é que esse ATP, ele garantiria o suprimento energético, que é tão importante no processo de desenvolvimento ali, do processo de polinização, né, para o desenvolvimento do tubo polínico, e também fazer com que ocorria o processo de formação dos grãos, né, e formação da interação, né, do pólen com o óvulo e também a formação do grão. Então, esse seria o mecanismo de tolerância, né? E aqui eu relato apenas os vários genes que existem, apesar desse paper ele ser um pouquinho desatualizado, ele traz vários genes de respostas que seriam possíveis genes candidatos, né, que a engenharia genética poderia atuar, e esses genes, eles são candidatos para vários tipos de estresse salino, estresse por frio, estresse por aumento de temperatura, por alagamento, né, e mostrando que como a identificação desses genes poderiam auxiliar no processo de desenvolvimento, né, de estratégias para desenvolvimento de cultivares tolerantes, tá? Isso é em arroz, tá? E uma inovação muito grande, esse paper saiu agora, né, nesse ano, mostrando uma inovação na área de biotecnologia em plantas de arroz, né? Na verdade, esse paper ele traz uma revisão muito grande da utilização da tecnologia de CRISPR para edição de genes específicos no genoma do arroz que poderiam conferir a tolerância, né? Tanto a estresse abiótico como também ao estresse biótico. Então, ele traz vários papers altamente relevantes, mostrando que já existe até um banco de germoplasma de mutantes de arroz que foram adquiridos com essa tecnologia CRISPR, né? Mas, ainda assim, a gente ainda tem muito a saber, né, e muito desafio para entender como que as mudanças climáticas eles vão afetar diretamente a produtividade, né? Como foi mencionado, a gente falou de frio, a gente falou de temperatura, a gente falou de déficit hídrico, mas a gente não considerou, por exemplo, o aumento de CO2, né? Pensando
no aumento de CO2 numa planta C3, né, a gente teria que o CO2 ele poderia favorecer o processo da atividade fotossintética, uma vez que iria aumentar a concentração de CO2 no sítio ativo da rubisco e, consequentemente, aumento de fotossíntese, né? Só que a gente também tem que lembrar que a planta que está no campo, ela vai estar associada com vários mecanismos de resposta, né? Com vários fatores ambientais que vão impactar diretamente. Não é só a temperatura, não é só o aumento do CO2, né? Bom, então foi feito alguns experimentos. Esse artigo é muito interessante porque ele traz basicamente um apanhado de trabalhos que foram realizados para verificar, por exemplo, o aumento de CO2, né? Muitos autores, quando falam das alterações climáticas, eles retratam que o aumento de temperatura, em especial em plantas de arroz, vai suprimir a capacidade positiva que o CO2 ele teria no aumento de produtividade, né? Só que esses autores aqui, eles fizeram uns experimentos, né? Só utilizando pelo sistema de enriquecimento de CO2 na atmosfera, verificando o impacto na produção de arroz. Então, vários trabalhos foram considerados e foi verificado que o aumento de CO2 ele pode favorecer um aumento de produtividade em plantas de arroz de 11% a 71%. Né? Então, isso poderia variar de acordo com a concentração também de CO2 na atmosfera. No entanto, o que é muito relatado nesse artigo é que não tem como a gente saber essas informações, porque as metodologias que são utilizadas, né, alguns autores utilizam o sistema FACE, que é o sistema de enriquecimento de CO2 de campo aberto, outros utilizam clamas climáticas, e a gente verifica que os mecanismos de resposta, eles se diferenciam, né? Outros autores também relatam, né, um efeito positivo de CO2. Então, esse trabalho, eles trouxeram variedades que elas seriam tolerantes ao estresse térmico. E aqui, eles fizeram um experimento na primeira coluna com plantas com condições ambientais, crescidas em condições ambientais. Aqui, plantas que foram crescidas em condições ambientais, no entanto, com um controle maior dessas condições de temperatura, né, e de umidade relativa. E essa coluna aqui, a terceira, elas foram crescidas em regiões de enriquecimento de CO2, e essa última condições de enriquecimento de CO2 associados com aumento de temperatura. Se nós olharmos esse gráfico, a gente verifica que o aumento de CO2 nessas cultivares tolerantes com aumento de temperatura, ela teve um efeito benéfico no mecanismo de produtividade. Tá? Em plantas de arroz, né, tiveram um acúmulo de concentração do grão, né, um melhor desenvolvimento também da qualidade do grão. Só que outros autores também retratam que se cultivares de arroz crescidas em sistema de enriquecimento de CO2 associadas com uma baixa umidade relativa, elas tiveram um impacto na redução da condutividade estomática e, consequentemente, isso impactaria, né, a entrada de CO2 e uma queda na fotossíntese. Outros autores também relatam que plantas crescidas sobre o enriquecimento de CO2, elas tiveram melhor qualidade da proteína do grão, uma melhor qualidade do grão, brancura, conteúdo de amilose, mas se forem considerados os aspectos sensoriais, como aparência, sabor, não tiveram efeitos nenhum. Outros autores ainda relatam que o aumento de temperatura, né, ele pode acarretar efeitos diferenciados, né, em regiões que estiverem associados, por exemplo, a uma baixa umidade relativa e, consequentemente, o impacto da radiação solar. Vai ter um efeito contrário pelo aumento de temperatura. Ou seja, em estação seca, onde tem um processo de transpiração maior, as plantas de arroz, elas desenvolveriam melhor do que, por exemplo, em plantas cultivadas na estação chuvosa, onde tem uma baixa radiação solar, teria uma baixa condutividade estomática, consequentemente, iria entrar menos CO2 e favorecer, né, uma diminuição da fotossíntese e uma queda na produção. Então, a gente tem que considerar que a planta no campo, ela vai estar associada com vários fatores ambientais, né, e a maioria dos experimentos hoje, eles consideram
os eventos isolados, né? Então, esse é o maior desafio da agricultura, né? Então, o que a gente conclui é o seguinte, que as respostas, né, os trabalhos, eles trazem umas respostas diferenciadas em relação aos efeitos na produtividade com o aumento de mudanças climáticas globais. No entanto, esses experimentos, eles têm uns resultados diferenciados se é feito em condições de laboratório ou em condições a campo, né? E outros fatores, eles devem ser considerados quando a gente considera o aumento de temperatura, o aumento do CO2, o efeito da radiação solar no campo, né? E também a cultivar que é utilizada. Então, o que a gente espera do futuro da agricultura, né, no cenário de mudanças climáticas, é tentar associar a técnicas de engenharia genética, né, com experimentos que utilizam vários fatores ambientais na cultura para verificar o impacto, né, que essa cultura poderia sofrer no campo, né? A gente está falando aqui do arroz irrigado. Então, em condições de elevado CO2, com aumento de temperatura, o que é previsto, né? Aumento da concentração de ozônio, associado com o desenvolvimento de cultivares que sejam tolerantes a determinado aumento de temperatura, né? Elas poderiam, né, favorecer a um ganho de biomassa, um aumento de produtividade de plantas de arroz, quando tiver uma associação de várias tecnologias juntas, né? Então, já existe um aumento de 3% do cultivo de plantas transgênicas a campo, tá? Aumentando essa produtividade. Então, essa mensagem que eu queria deixar para vocês, né, que é importante vários estudos ainda para a gente verificar de fato o impacto na cultura do arroz irrigado frente a uma combinação de todos esses estresses. E agora eu vou falar brevemente o que nós estamos fazendo aqui em Santa Catarina, né? A gente, quando eu cheguei aqui em 2017, eu trabalhei diretamente com a professora Jamile, e a Jamile estava finalizando o doutorado dela no Sena. Então, a gente utilizou, né, a gente pensou em desenvolver um banco de germoplasma de sementes que sejam adaptadas aqui na região do Alto Vale do Itajaí. Né? Então, a gente utilizou uma cultivar que é amplamente utilizada aqui no estado de Santa Catarina, e a gente utilizou a técnica de mutação induzida, que foi realizada no Sena, né, na USP, para desenvolver esse banco de germoplasma. Essa técnica de mutação induzida é uma cultivar lançada pela Epagre, já foi lançada com a utilização dessa tecnologia de mutação induzida, né? Mas o nosso objetivo é tentar verificar as respostas aos estresses abióticos nessas plantas mutantes, né? Então, a gente utilizou essa técnica, utilizamos a mutação induzida, o sistema pré-germinado, semeamos e fizemos uma seleção ao campo, né? Então, a gente conseguiu uma população de 1.500 plantas. Então, só para vocês, algumas fotos aqui para mostrar para vocês como que a gente fez isso ao campo. Tá? A gente também, é importante que um dos objetivos do Instituto Federal é trabalhar diretamente com as demandas da sociedade. Então, a gente, e os alunos do curso de agronomia aqui, eles trabalham muito associados à empresa, né? Então, é muito interessante quando a empresa traz uma demanda para a gente e a gente tenta solucionar ela, né? Trabalhar com a pesquisa básica associado com a pesquisa aplicada, né? Bom, então, só para mostrar para vocês aqui o nosso banco de germoplasma. Então, a gente identificou, selecionou essas plantas, a gente trabalhou aqui com a genética reversa, ou seja, a gente selecionava o fenótipo no campo para depois descobrir, né, a gente descobrir qual é a mutação, qual gene foi mutado na planta. Então, se vocês olharem, a gente selecionou aqui plantas que tenham, aparentemente, né, um teor maior de clorofila, plantas com ciclo precoce, e isso poderia auxiliar a evitar, por exemplo, o processo de mudanças climáticas, né? Plantas que tinham porte ereto, e isso poderia favorecer também a evitar o acamamento, né? Então, a partir da seleção desses mutantes, a gente pegou esse banco de germoplasma, utilizamos a tecnologia aqui de análises multivariadas, né, e identificamos com base em 3 características básicas, que é o ciclo, estatura e o número de panículas, uma população de 200 plantas mutantes, né, que poderiam nos auxiliar nos ensaios futuros. Associados a isso, né, o nosso principal foco aqui é os estresses abióticos, né, em especial o frio é o estresse salino, e também a utilização de bioestimulante que poderia mitigar o estresse. A gente teve uma empresa, que é a BioGrow, que entrou em contato com a gente para tentar
fazer alguns ensaios a campo com esses bioestimulantes, né, que são a bases de auxina, citocininas, extratos de planta, para verificar o efeito na mitigação do estresse e também a questão de produtividade. Esses bioestimulantes, eles são testados em arroz na região do Peru, mas no Brasil ainda não foi testado. Então, a gente está na fase de teste a campo, tá? Então, aqui é apenas um experimento para verificar o efeito desses bioestimulantes no estresse por frio. E aqui só no processo de germinação, brevemente para mostrar para vocês, vamos olhar só aqui as plantas normais. Aqui são plantas controle crescidas em condições normais de temperatura, né, germinadas no processo normal, e aqui são plantas por frio. Quando a gente pegou essas plantas controle e utilizou os bioestimulantes, a gente verifica uma resposta positiva no processo de germinação. Isso tanto em plantas, né, não germinadas, como em plantas anormais, né? Então, aqui esse experimento a gente visou apenas escolher a condição de frio, né, que a gente poderia utilizar nos nossos experimentos, e aqui a gente utilizou aqueles mutantes, né, aquelas possíveis plantas mutantes para verificar o mecanismo de tolerância. Então, a gente está nessa fase agora de selecionar esses mutantes para testar em resposta ao estresse por frio. Né? A gente também está fazendo alguns ensaios, né, com o estresse o estresse salino, né? Então, aqui, só para mostrar os efeitos na germinação, aqui são plantas controle só, tá? Para mostrar que a 200 milimolar, a gente tem o efeito desse sal no processo de germinação. Lembrando que a gente sempre usa o sistema pré-germinado, né? Então, ele é diferente. E aqui, quando a gente utiliza um dos bioestimulantes, a gente vê um melhor efeito dessas plantas, tá? O próximo passo aqui seria também testar com aqueles mutantes. A gente tem limitações aqui de tempo, né? De estudantes, de mão de obra, porque a gente tem um banco de germoplasma muito grande e, diante também da pandemia, a gente está a passos de tartaruga, né? Bom, a gente também está testando esses bioestimulantes, a gente tentou na safra passada, no entanto, a gente teve alguns problemas na área, né, mas a gente verifica aqui, ó, aqui são plantas controle, né, e aqui são plantas de arroz que foram utilizadas, esses bioestimulantes, em diferentes épocas e diferentes estágios de desenvolvimento, né, cada um vai ter uma função específica, e a gente verifica aqui, né, em alguns aspectos, uma melhora aqui do peso de panícula, né, isso é um resultado muito incipiente, que a gente vai repetir nas próximas safras, e a gente está tentando fazer isso também na casa de vegetação, né, para verificar o efeito desses bioestimulantes no processo de produção do arroz aqui na região do Alto Vale, associados ao nosso banco de germoplasma, para identificar o mecanismo de resposta aos estresses abióticos. Então, com isso, eu gostaria de finalizar, né, gostaria de agradecer novamente o convite e